Hoje eu vou bater um papo com André Matarazzo, um criativo com mais de 15 anos de carreira. Ele já trabalhou em diversos países do mundo. No Brasil, teve a sua própria agência, a Gringo, que posteriormente foi vendida para o grupo WPP. Ele vive em Amsterdã e veio de passagem para o Brasil e nós, do Grandes Nomes da Propaganda, aproveitamos para bater um papo com ele. Tudo bom, André? Tudo ótimo. Eu queria que você começasse relembrando um pouco a sua carreira. Sim. Bom, eu comecei super devagarzinho. Eu comecei num provedor de acesso à internet em 97 em Campinas. Chamava-se Correio Net. E eu nunca me esqueço, eu tinha um momento super importante que foi decisivo na minha carreira, que eu estava fazendo... Eu era um trainee, eu não ganhava nada, e eles me apresentaram para dois grupos. Um era de um grupo de conteúdo, porque tinha um jornal lá dentro, uma revista digital chamada Correio Net também, Cosmo, desculpa, e eles eram da Correio Net. O outro lado eram as meninas que faziam websites para os clientes que hospedavam lá dentro. Daí me perguntaram, você quer começar e aprender um pouco dessas meninas do web design? Ou você quer ir com o pessoal que são as jornalistas e sair a campo e cobrir notícia? Quando eu encontrei as meninas do web design, eu achei elas tão simpáticas, elas estavam falando, senta aqui, eu vou te ensinar Photoshop e tal. Eu falei, isso parece muito legal, vou começar por aqui. E foi uma decisão espontânea na hora. Eu podia ter falado, eu acho que eu vou começar pelas jornalistas, talvez eu tivesse tido uma carreira mais jornalística. Mas eu fui atrás de montar o website, começou por aí. Olha, depois você foi para a Macan. Depois eu fui para a Macan, que foi uma passagem difícil também. Eu percebi que rapidamente meu portfólio era melhor do que aquilo que eu podia apresentar em Campinas, então eu conseguia fazer coisas boas muito rápido e eu não queria mais fazer o site do cara que tinha uma marcenaria na esquina, eu queria tentar fazer uma coisa mais interessante, mas ao mesmo tempo ainda não era num nível legal para entrar numa agência bacana em São Paulo. Então eu bati na porta de muita gente. E vários me disseram não, olharam meu portfólio que eu achei que estava incrível para Campinas, mas estava ruim para São Paulo. Muitas pessoas falaram, não quero. E eu fui atrás, na Macan, foi uma reunião que eu tive super legal, e o Bob Gebara, que era o diretor, era o ECD da época, ele falou, seus trabalhos são horríveis, mas você tem alguma coisa que eu gosto, que é interessante, você se descreve de uma maneira legal, você tem essa vontade, vem e começa a ser um auxiliar era diretor de arte júnior na época. Então eu entrei na Macan e o começo foi mais ou menos assim já, eles já me jogaram, aquela coisa bem de agência, já entra na roda, tá tendo um turbilhão de coisas, começa a fazer, eu fui fazendo e fui aprendendo na marra, foi muito legal. E depois você voou por o mundo? Daí eu voei pelo mundo, também cheguei um momento que eu vi que meu portfólio e o que eu podia entregar já estava num nível alto no Brasil. Eu tive muita sorte na Macan. A gente ganhou um monte de prêmio internacional, ganhamos várias coisas em Cannes, ganhamos o Grand Prix de London. Foi muito legal e foi muito meteórica a carreira. E daí quando eu percebi que eu já estava colocando a cabeça para fora d'água, e eu sempre tomei essas decisões de ser um peixe pequeno num aquário maior, né? Então quando eu percebi que eu estava começando a entender onde eu estava e estava ganhando prêmios, eu falei, eu devo tentar ver se isso que eu sei é comparável com o que acontece no mundo. Então eu peguei e foquei naquela época, Silicon Valley estava também borbulhando naquela época, era digital, era a bola da vez, a Wired, era uma revista incrível, que todo mundo lia como uma bíblia. E eu fui para esse lado do mundo que era interessante. Então eu passei pela costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá. Bati em alguns lugares, também na porta de alguns lugares em São Francisco e Vancouver. E aí depois você voltou para o Brasil, mas já com uma outra cabeça. Foi. Daí passam-se muitos anos depois, eu acho que foram 6 anos, 6 ou 7, e eu fiz uma carreira internacional que foi meio escalando em nível de complexidade e também culturalmente cada vez mais distante do Brasil. E eu voltei ao Brasil e olhei o cenário que estava acontecendo, o cenário daquele momento, 2006, o Brasil tem agências criativas muito interessantes, mas da parte digital era tudo a qualidade era muito baixa. O pensamento digital era alguns anos atrás do que eu estava acostumado a lidar e eu fiquei bem decepcionado. Então eu falei, eu acho que a única solução é começar uma coisa pequena e ver onde isso vai. Daí começou a Gringo como uma produtora pequena, porque eu tinha vários contatos internacionais e comecei fabricando, construindo coisas num nível altíssimo para as melhores agências do mundo, no Brasil, com uma qualidade equiparável às melhores do mundo, com preço infinitamente menor. E essa foi um pouco da nossa estratégia. E daí os clientes começaram a ver o que a gente estava fazendo no Brasil e falaram, olha, acho interessante o que você está mostrando,
acho o pensamento legal, acho que a tua pegada criativa é interessante. Você quer participar da concorrência para minha conta? E a primeira que nos convidou foi a Absolute Vodka, no Brasil. E a gente ganhou. Então começou com a conta digital de Absolute, daí isso passou para a conta digital de Coca-Cola, que foi uma vitória imensa. Eu tive muita sorte na minha carreira de encontrar clientes que tinham a visão de falar, eles não estão prontos, mas a gente consegue fazer juntos melhor. E foi uma super parceria. E esses foram os melhores clientes da minha vida no Brasil, na verdade. E você, agora, André, me conta, você que andou por vários países, viu várias culturas. Sim. Qual é o segredo para você reter a atenção do consumidor atual hoje? Nossa, eu acho que no Brasil se faz muito bem, mas eu acho que o Brasil tem existe um momento Brasil, na minha cabeça e na cabeça dos analistas internacionais, é o seguinte, é um país em desenvolvimento, nível equiparável, né, dos países do BRIC, China, Brasil, a gente está falando de Índia, etc. Quais são essas condições? São pessoas da classe baixa, pessoas pobres, que muito recentemente caíram na classe média. As marcas conseguem aumentar o seu poder de venda para essa classe que está entrando, né? Então aqui tem um monte de gente nova querendo consumir. Então é aí que você vai alargar a sua base, né, de venda. A gente no Brasil e na Índia, na China, em outros lugares, está falando com um consumidor pouco refinado. O consumidor da classe média nova, que acabou de entrar na classe média, é um consumidor pouco refinado. Então a comunicação no Brasil ela é de um nível baixo, no geral. Quando você assiste televisão, etc., eu acho no nível pobre e baixo. Porque ela está comunicando de uma maneira muito simples. As piadas são de baixo calão, elas são o pior denominador comum. Quando você está comunicando numa sociedade pós-industrial, de um nível de refinamento outro, como é na Suécia, como é na Noruega, como é na Islândia, como é no Japão, você está comunicando para pessoas de nível pós-universitários, quase toda a população é assim, elas anseiam outras coisas e a maneira de comunicar é completamente diferente. Então, eu acho que o Brasil tem alguns desafios e eu acho que o resto do mundo tem outros desafios. Não acho que tem um segredo, acho que o segredo é você entender aonde você está entrando. Estar comunicando, trabalhar em publicidade no mercado em desenvolvimento é trabalhar para a classe média que alastra e entra com expectativas diferentes. Tem que entender qual é um desafio interessante para você. Não acho que tem segredo. Você falou uma coisa no Terra que eu gostei muito. Você tem que parar de falar o quão bom você é. Sim. E falar um pouquinho o quanto as pessoas podem ser boas também. Sim. Me conta um pouco sobre essa filosofia. A coisa mais chata do mundo é você assistir televisão e ser interrompido com uma marca dizendo: olha que bacana isso aqui, compre vasos, blá blá blá, sua vida vai mudar. Não vai mudar. E à medida que também a nossa classe média começa a ficar mais refinada, ela duvida da marca. Ela já está duvidando. Você vê que tem levantes no Brasil, né? Tem pessoas clamando por mudanças, né? Eu acho que ninguém mais simplesmente confia cegamente na marca. A marca precisa entrar na minha vida e me ajudar de alguma maneira. E eu acho que, como as pessoas estão colocando muita expectativa nas marcas, elas precisam de um diálogo mais aberto. Elas querem que a marca, de fato, venham e ajudem ela em alguma coisa na vida. E não simplesmente compre esse produto e depois eu não quero ter mais uma relação com você. É simplesmente uma troca monetária. Ela precisa ser uma troca maior. E a Nike faz isso muito bem, a Apple faz isso muito bem, a Netshoes faz isso muito bem, a Zappos faz isso muito bem. Tem muitas marcas que têm uma promessa super importante que as pessoas se identificam. E aí ela não converte uma vez só, ela converte para sempre. Ela é uma pessoa que tem interesse em estar com essa marca dentro da vida dela para sempre, porque é conveniente, porque é bacana e porque diz alguma coisa emocional que é mais profunda do que simplesmente uma troca monetária. Você está criando uma coisa bem bacana para a Absolute. A gente relançou a marca no mercado mundial. Tudo foi feito através de Amsterdã, mas foi uma campanha mundial. E ela começa hoje com umas partes mais tradicionais. Então tem filme na televisão, tem coisas impressas, mas o que ela está tentando fazer é colocar a força da arte como um elemento de transformação. E ela está querendo dar isso na mão das pessoas e está dizendo: você pode ser um artista. Em vez de simplesmente venha ver aqui no fundo dessa revista que tem um artista incrível que mexeu na garrafa de Absolute, ela está fazendo uma coisa completamente diferente. Ela está falando: eu vou te dar o poder de transformação da arte, você vai vir aqui juntos, a gente vai construir coisas incríveis. E você vai ser dessa experiência transformado. Você vai perceber que você pode muito mais do que você imaginou antes de chegar aqui.
Isso não é incrível como papel de uma marca? E é por isso que o tagline hoje da Absolute, que a gente mudou, é Transform Today. Você tem a chance de mudar o mundo à sua volta. Você tem isso dentro de você. Você quer, a gente vai te dizer como. André, você é uma pessoa que está sempre em busca de novos desafios. Quais são os próximos passos desse profissional tão inquieto? Eu estou vendo bastante coisa interessante, mas eu estou ainda super aberto a coisas ainda mais interessantes. Não tenho certeza do que vai ser o próximo passo. Você volta para o Brasil? Não já. Não já. Mas quando você voltar, olha, vai ser um prazer recebê-lo de novo. Muito obrigado. Grandes Nomes da Propaganda. Adorei nosso bate-papo. Obrigado também. Sucesso sempre. Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer.